qual que é a vida dos meus sonhos mesmo? Eu gostaria de acordar e fazer o quê? De estar com quem? De ter quais tipos de amizade? Por que essa vida não está acontecendo ainda? Isso me ajuda a tomar decisões que exigem coragem. Como que você fez esse milagre de passar para o outro lado? Quais foram os desafios? Quais foram as coisas boas, as coisas ruins? Conta pra gente um pouco. Hoje, como eu mentoro, talvez é um pouco diferente da minha experiência, porque eu acho que elas poderiam fazer melhor do que como eu fiz. Mas pra mim, Babi, eu comecei junto com o meu trabalho, período integral, e eu comecei a ver resultado no meu trabalho. Isso foi um fator muito importante, porque eu sou mais analítica, como eu comentei, então eu preciso ali ver um número. Teve esse ponto de eu ver meu trabalho extra dando resultado. Só que as horas que eu me dedico para esse projeto são muito poucas comparado a quanto eu trabalho na empresa. Então chegou um momento de decisão de o que tá me faltando é tempo. E se eu pegasse esse projeto aqui e tivesse todo o tempo que eu me dedico para outra pessoa? Foi um pouco nessa linha, teve esse lado meu de olhar, tá tendo resultado, só que eu não tenho tempo e é algo que eu gosto. E como que eu posso ter mais tempo? Foram muitas coisas. Eu tive referências, sabe? Eu tive mentores, então estar em ambientes em que eu conheci histórias de empreendedores, tive acesso a conhecimento que me ajudou a me estruturar melhor, tanto interno quanto externamente. Tudo isso colaborou. Por isso que eu prego tanto isso. Eu já investia nisso antes de fazer a transição. E aí teve uma pergunta que eu fiz para mim mesma, qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu pedir demissão? E aí, quando eu olhei, o pior que poderia acontecer era, no meu planejamento ali, em 6 meses, meu negócio não dá certo e eu preciso voltar a buscar um trabalho. Eu pensei, tá, isso é tão ruim assim? Então, ok, eu dou a chance para algo que eu quero muito e caso não dê certo, eu vou precisar buscar outro trabalho. Sim, pra parecer muito simples. Do monstro que eu tinha criado, do empreender, até porque na família eu não tenho referências, né? As referências foram de trabalho, mas meu pai, ele já é aposentado, tem 70 anos, mas ele trabalha na mesma empresa desde que eu nasci. Para ele, a estabilidade de pegar um lugar, o que eu aprendi com ele é encontre um local, cresça dentro desse local. E eu fui, na verdade, trocando de emprego, buscando novas oportunidades. Na verdade, essa pergunta foi muito decisiva, né? Eu já queria, e eu pensei, o que de pior pode acontecer se eu give it a go? E não tinha nada muito monstruoso, era só que se algo der muito errado, ou se não funcionar do jeito que eu quero, eu posso voltar a trabalhar em outro local. E isso que me deu um gás de falar, então vamos Desmistificar aquilo que de pior pode acontecer. Eu gostei dessa pergunta. O que de pior pode acontecer se eu fizer XYZ? Tá, eu consigo suportar essa dor? Porque, olha, eu vou te falar, ouvindo também essa história, porque também a minha história é muito parecida com a família, você só trabalha quando você é CLT. Então, eu tive muito essa referência na minha casa. Se eu faço essa pergunta pra mim, o que de pior pode acontecer? É eu ter que falar pro meu pai, pro meu marido, pros meus amigos, pra todo mundo que eu tô deixando um trabalho, tipo, que um dia foi o trabalho dos meus sonhos pra fazer podcast. Às vezes as coisas são muito menores e tem a ver com relacionamentos, se você for pensar. São mais problemas relacionais, sociais, do que de fato um problema que, vamos dizer, no meu caso, que eu me preparei para ter qualquer emergência na minha vida, eu sou preparada financeiramente, né? Eu fiz isso. Isso foi uma coisa que eu dediquei um tempo da minha vida para trabalhar e me preparar para emergências ou agora para sonhos. Por que a gente só pode pensar em emergência ou não viver nossos sonhos, né? Eu tô nessa fase, então gostei dessa pergunta, assim, porque quando eu refleti aqui rapidamente, assim, botei meu tic-tac para trabalhar, eu acho que o que pior poderia acontecer seria a reação das pessoas, no meu caso. Como eu que a lidaria gente com não isso? controla, né? E que, tipo assim, que diferença vai fazer no final das contas? A reação de alguma pessoa, tá, vou ficar triste, vou, depois de 5 minutos vai passar. Porque eu aprendi que é assim. A gente fica triste, depois passa. Ótimo, adorei. Tá, mas você encarou o medo, mas você precisou de muita coragem para fazer isso, né? De muito peito para falar, não, agora eu vou e eu vou encarar esse risco. Como que foi isso? Você usou essa palavra quando a gente estava conversando, né? Coragem. E a coragem, para mim, hoje eu penso que a coragem ela tem a ver mais com. Não é a ausência do medo, ela tem mais a ver com aquela procrastinação que a gente fica
deixando de fazer as coisas porque a gente fala, não, isso não vai dar certo, ah, não, isso aqui, não sei o que. Não. Eu acho que hoje coragem pra mim me traz um lado mais desse, assim, do fazer. Mas eu não sei pra você, eu quero entender o que coragem significa pra você e qual o papel que a sua coragem teve na sua transição. Acho que a coragem é muito essa decisão e você bancar essa decisão. A gente que mora no exterior já teve que ter muita coragem de sair de onde a gente estava para morar em outro lugar totalmente novo, fora da nossa zona de conforto. Eu tive vários momentos em que eu precisei me questionar. Eu me lembro na transição para a Austrália, eu estava buscando por sinais de será que eu devo ir? E aí na parede do escritório que eu trabalhava tinha uma frase do Walt Disney: o que você faria se você não tivesse medo? E aí tem aquela frase, foi uma frase, eu tirei uma foto, eu tenho até hoje porque ela me marcou. Eu fiquei ali pensando, e isso me ajudou. É o que, cara, se eu não for para esse intercâmbio, porque também, tá? Foi para eu contar para minha família a decisão, tô aqui construindo a minha trajetória profissional. Agora que eu já consegui algumas coisas, eu tô falando que eu vou deixar tudo isso por um ano para ir em um país novo. Quando eu voltar, eu não sei como vai ser. Então, tem essa coragem, né, de tomar a decisão e bancar essa decisão. Porque, na verdade, eu tô falando isso, mas eu não sabia como ia ser aqui. Eu não fazia a menor ideia. Então, essa frase me marcou muito. Coragem a gente vai alimentando diariamente. Eu tenho, Babi, eu sou super fã do quadro dos sonhos. Então, eu tenho um, todo ano eu mudo, ele tá aqui na minha frente, ele fica à disposição aqui para eu lembrar qual que é a vida que eu quero viver. E meu quadro, ele tem várias fotos, tem frase, tem foto pessoal, que é muito, qual que é a vida dos meus sonhos mesmo? O que que eu gostaria? Eu gostaria de acordar e fazer o quê? De estar com quem? De ter quais tipos de amizade? O que precisa para eu estar um pouquinho mais próxima dessa vida? Por que essa vida não está acontecendo ainda, né? O que precisa? Isso também me ajuda a tomar essas decisões que exigem essa coragem. Então, eu acho que é a soma, né? A soma de várias coisas. Eu, como eu mencionei antes, comecei a buscar referências, porque às vezes esse medo é porque eu não vivi isso, mas tem outras pessoas que viveram. Será que se eu conseguir estar no ambiente com essas pessoas, entender o que elas fizeram, como elas fizeram, não vai me dar mais informação para eu tomar uma decisão? Ainda vai ter risco, mas é o risco nas finanças, a gente usa muito o risco calculado. Não é que não tem. Aqui na Austrália eu tive que me mudar de estado para aplicar para esse visto. Na verdade, eu tomei a decisão de mudar porque eu sabia que no estado que eu moro hoje era mais fácil, mas não era garantido. Eu me mudei, são 4.000 quilômetros. Eu mudei de uma costa para outra. Se eu fosse ouvir o que as pessoas estavam falando, tipo, você é louca, não faça isso, como é que você vai mudar? Só que eu fiz a minha pesquisa. Eu sabia que tinha mais chances de me convidarem para aplicar para residência nesse estado. Me mudei para esse estado, mas eu já tinha uma proposta de trabalho, que muita gente falava que era impossível, mas fui lá, opa, deixa eu, né, ter coragem de falar, eu quero trabalhar nesse estado, mas eu ainda não moro aí, nem sei se eu só vou mudar se você me oferecer alguma coisa. Tudo que a gente faz e a gente consegue dar aquela dosinha extra de falar, é possível, eu consigo, opa. E aí eu fui implementando isso, o que de pior pode acontecer. Então é algo que eu penso constantemente quando eu vou fazer algo, o que de pior pode acontecer. Porque eu prefiro errar por ter feito hoje, na prática mesmo, do que por não fazer. Eu fui vivenciando experiências que quando eu não chamei, o mesmo que você, tá? Eu fui num evento presencial, e eu vi uma palestrante nesse evento, que eu falei, caraca, que incrível e tudo mais. E eu queria trazer uma especialista para minha mentoria para falar desse tema, que eu vi a palestrante. Mas eu falei, não vou convidar essa palestrante, porque ela estava ali no evento presencial, ela não vai querer, né, dar uma... Eu ainda tenho esses pensamentos, o que pior pode te acontecer? Ela falar, não, Mari, eu não tenho interesse. E aí, quando eu fiz o convite, ela falou, claro, vou adorar dar essa aula pra tua mentoria. Tipo, cara, será que eu não tô perdendo? Será que a gente não perde tantas oportunidades porque falta essa coragem? E a coragem vem pelos medos, né? Tem que é o medo da rejeição, tem vários medos de, se ela falar não, eu vou ficar triste, que aí entra nesse universo de coisas que a gente precisa trabalhar internamente mesmo, porque o que de pior pode acontecer? Nesse caso era eu receber um não e lidar com esse não e buscar outra pessoa. O quadro dos sonhos, sem dúvida, me ajuda. Buscar essas referências também, porque às vezes você fala para outra pessoa e outra pessoa te dá uma perspectiva tão simples, aquele monstro. Quantas vezes eu não criei também monstrinhos aqui, e aí você conta para uma pessoa e ela fala, mas não é
só você fazer essa ação, ou testar isso, ou tentar aquilo. E você fala, nossa, talvez É. seja mais simples do que eu imaginei, porque a gente tem um envolvimento emocional, né? Então, muitas vezes a gente cria mesmo por pensar em várias possibilidades que nem vão chegar a acontecer. É aquela frase, né? O impossível é a questão de opinião. Totalmente. Então, gente, ó, o que eu peguei, os meus takeaways do que é coragem para Mari é, primeiro, sonhar. E é uma coisa que eu tô sempre batendo na tecla, nas minhas newsletters e com vocês aqui o tempo todo. Se você não tiver capacidade de sonhar, sinto muito, que é muito difícil sair do lugar se a gente não sonhar. E é sonhar grande mesmo, gente. É sonhar, assim, com o impossível. Porque é só assim que você vai se desafiar a fazer aquilo que você não tá fazendo ainda, né? Porque acho que o ser humano, eu acho que isso é até científico. Eu não sou muito das pessoas quem que falou que o nosso cérebro, ele vai tentar gastar a menor energia possível para fazer as coisas, entendeu? E às vezes a gente fica assim, não, gente, isso é o normal. Se você quer fazer um pouquinho além, você tem que primeiro colocar seu cérebro lá para ele poder falar assim, não, então, olha, hoje, ao invés de você acordar às 6h30, você vai acordar às 5h30. E nessa 1 hora você vai se preparar mentalmente para o seu dia. Eu, por exemplo, muitas coisas que eu consegui mudar na minha vida foi simplesmente por alguns detalhes da minha rotina que eu mudei. Por isso que eu quis tentar trazer uma construção, porque eu ainda estou formulando essa construção, mas eu acho que a coragem, ela vem depois da decisão, mas antes da ação. Mas a ação precisa existir para você falar que realmente você foi corajoso. Você precisa fazer alguma coisa. Então, a coragem está depois da ação. Então, você sonha, você decide, você age, e aí você pode falar que você é uma pessoa corajosa. Que você foi uma pessoa corajosa. De que foi a sua coragem que te levou mais longe. Sabe assim? Eu tô tentando ainda entender onde é que tá a coragem, porque eu achava muito que assim, óbvio, eu acho que a coragem vem da falta de medo, mas muitas coisas que eu estudo também, eu gosto muito de estudar a parte espiritual, falam que o oposto do medo é o amor, não é o ódio. Também, gente, as construções assim, vou elaborar, depois eu escrevo na newsletter, vou ver depois quem falou o quê, não sou eu que tô falando. As coisas que eu já ouvi, que eu já li, que o oposto do medo é o amor. Então, pra mim, quando eu penso assim, tá, qual que é o oposto da coragem? Porque eu sempre gosto de brincar com os opostos, assim, tudo que eu faço. Que é a raiz da sua pergunta, o que pior pode acontecer, né? Qual que é o outro lado, a sombra? Qual que é a sombra dessa luz, né? E aí eu acho que eu fico pensando que, cara, a procrastinação hoje, nas pequenas coisas que a gente deixa de fazer, por conta do nosso cérebro reptiliano, faz com que a gente não possa falar que a gente é corajoso. Porque às vezes coragem, gente, é acordar meia hora mais cedo, é ir na academia, é escolher uma comida mais saudável, é falar eu te amo pro teu marido, é não ser aquela pessoa chata que só fica esperando que alguém ligue pra você, é você ligar pra alguém. Não é? Às vezes coragem é você mandar um e-mail para um prospect. Tipo assim, cara, manda um por dia. Começa assim, né? Talvez isso seja. A gente acha que é coragem. Não, eu vou ter que me vestir a armadura da Mulher Maravilha e pular do 15º andar do prédio. Não, não, gente, não precisa. Eu também tenho quadros dos sonhos. Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho uns 4, 5 anos que fiz Ai, esse ano. E eu acho que meu ano ainda não tá fluindo da maneira que eu gostaria, porque eu não fiz o meu quadro dos sonhos esse ano. Que eu tenho uns problemas de saúde. Os meus problemas de saúde são aqueles problemas que, assim, eles são ótimos, porque eles fazem eu me olhar para dentro de mim e ver tudo que tá precisando melhorar. Então, assim, eu não tô reclamando, não vou ficar reclamando, mas eu não fiz o meu quadro dos sonhos esse ano, eu preciso fazer, que eu acho que o negócio vai destravar. E eu acredito muito nisso, nessa capacidade de sonhar e de... Tudo começa com uma sementinha. Para mim, o sonho é uma semente. Eu escrevi uma newsletter sobre isso. Os sonhos são sementes. Sonhar é plantar uma semente. Se você não plantar a semente, vai nascer o quê? Não vai nascer nada. Só que depois sim tem muita coisa para fazer. Você tem que regar, aí você tem que trabalhar, você tem que podar, você tem que fazer coisas. Mas o sonho com certeza é uma semente. Semente da coragem. Olha só, os sonhos são a semente da ó, coragem. gostei. Gostei também. Gostei também. Bom, Mari, uma coisa que a gente conversou também, que eu acho que faz toda a diferença, e você vê a todo momento a gente está buscando por palavras, né? Como a gente muda o vocabulário, como que a gente se adapta para viver. Eu acho que o mais difícil do empreendedorismo é você mudar a programação do seu cérebro, principalmente quando você foi programado para trabalhar numa corporação. Porque no mundo corporativo,
as habilidades que você precisa ter, por mais que você consiga usar elas no empreendedorismo, as habilidades relacionais, habilidades comportamentais, sociais, soft skills, vamos dizer assim, eu vejo que são muito menores, a necessidade desses soft skills é um pouco menor do que no empreendedorismo, porque o empreendedorismo, você precisa explodir nessa área de soft skills. Você precisa saber falar com você mesmo, saber falar com as pessoas, saber falar com seu público interno, seu público externo, porque você tem empreendedorismo de tem, mas é difícil, né, gente? A gente conseguir realmente ter uma empresa de sucesso que só tenha uma pessoa. Então, você vai ter que contratar gente. Então, contratar, treinar, comunicar com essas pessoas internamente e externamente. Tudo isso exige da nossa linguagem, da nossa forma de comunicar. Então, a Mari trouxe isso nas nossas conversas, que falou, não, vamos trazer esse papo pro podcast, para as pessoas, porque também fica muito clichê quando você vai rodar a rede social e você só fica ouvindo, agora você tem que ser positivo, tudo que é negativo por positivo, você tem que... E aí fica aquela coisa assim, tá, mas por que tá todo mundo falando sobre isso? E por que isso é tão importante? E o que de fato funcionou na sua vida? E o que você acha que, tipo assim, cara, isso é balela? Bom, antes de eu tomar a decisão, o que me ajudou a tomar essa decisão de transicionar, de sair do corporativo e ficar 100% do meu negócio, foi uma mentoria que eu fiz com uma terapeuta financeira que é master em programação neurolinguística e que hoje é minha sócia. Eu sabia ali que eu tinha alguns medos, algumas crenças financeiras, inclusive. E o trabalho dela, ela traz muito que comportamento precede resultado. E o trabalho dela vai muito nessa questão mesmo da comunicação, né? Ela traz essa base também científica, que não é a minha especialidade, mas trazendo, né, o que o cérebro que você falou, que ele está ali na sobrevivência. E que a gente, quando está aqui numa conversa, como estamos agora, a gente acaba usando palavras que estão no nosso inconsciente. Muitas vezes, com essas palavras, a gente consegue puxar o que você acredita nessa palavra. Você está trazendo uma crença sua que está guardada. Então, primeiro eu passei pela mentoria e hoje eu trabalho com a Laura. Comecei a prestar mais atenção na linguagem. A gente está todo momento contando histórias. Eu troquei intencionalmente, muitas vezes eu troco a palavra para o meu cérebro processar de uma maneira diferente. Por exemplo, hoje a gente usa eu sempre fiz isso. Eu nunca vou fazer. Eu sempre fui desorganizada. Desde quando? Não é sempre. Quando que você começou a ser desorganizada? Vamos mudar essa história? Porque se eu pensar sempre, às vezes eu acredito que eu nem tenho a capacidade de mudar, porque eu sou assim e é isso e acabou. Então vamos refletir sobre quando eu uso eu sempre ou eu nunca. Difícil. Você ficar falando que é difícil, você está reforçando, você está se contando a história de que é difícil mesmo. E será que eu vou estar disposta a ser tão difícil? Hoje, quando percebo, eu falo que é desafiador. A gente fala muito tentar. Não, tentar, você ainda não colocou ação. Vou tentar fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Quer se alimentar melhor? Eu vou tentar começar. Então, não, na segunda-feira eu vou me alimentar diferente. Eu tomei a decisão. Né? O ansiosa. Hoje é uma palavra que eu praticamente não uso, exceto para algumas exceções, mas eu geralmente estou animada. As palavras, elas refletem muitas vezes os nossos medos, a nossa escassez para algumas coisas. É importante a gente conseguir identificar essa palavra, porque ela diz muito sobre a gente. Opa, então isso ainda tem uma raiz minha que acredita nisso. Deixa eu mudar a palavra aqui para eu conscientemente também ir mudando como eu enxergo as coisas. Essa questão da linguagem, hoje eu entendo, né, que ajuda muita gente nessa mudança de comportamentos por coisas melhores, para a gente não se limitar e achar que somos de um jeito e é aquilo. As palavras inconscientemente contam, e se a gente sabe intencionalmente utilizar, hoje quando eu analiso uma pessoa que eu admiro falando, muitas vezes dá para ver, caraca, essa pessoa é intencional. Ela usa palavras a favor aqui dela mesmo, que ela acredita no autodesenvolvimento dela, né? Que ela sabe que é possível. É nítido, assim. Então, eu acho que é algo que todo mundo que está assistindo começar a prestar atenção no que está falando, né? Nas histórias que está se contando. Olha só, é isso que eu falo, né? As coisas não são à toa. Isso aqui é autoral. Muitas coisas que eu falo no Entre Ciclos, na newsletter, são coisas que eu leio,
são coisas que eu aprendo. Isso foi uma coisa que saiu de mim que eu fiz essa semana. Eu comecei a fazer uma lista e tudo que eu escrevi começava assim: existe uma parte de mim. Então, existe uma parte de mim que é reckless com aquilo que eu consumo, principalmente a alimentação. Adoro um docinho, adoro uma porcaria, adoro um snackzinho. Então eu tô sempre assim, tipo, bem, não dá nada, sabe? Como se eu fosse um pouco indiferente com aquilo que pode me fazer mal, como se eu não me importasse com aquilo. Aí eu voltei e falei, existe uma parte de mim que é isso. Aí depois eu escrevi assim, ainda é isso. E aí eu fui fazendo, existe uma parte de mim que nananana, ainda não leva a sério tal coisa, que ainda tenta, por exemplo, né, se a gente for poder falar tentar, que ainda está ansiosa. Mas então, assim, existem partes da gente que estão programadas para pensar dessa maneira e foram programadas para agir dessa maneira. Existe uma parte de mim que ainda acha que é difícil empreender, que ainda acha que é difícil, mas existe uma parte de mim que acha que é possível empreender. Então, eu acho que aceitar que existem partes da gente que foram ensinadas a pensar, falar, a agir do jeito que a gente fala hoje. Só que existe uma outra parte que é capaz de aprender a falar, de fazer, agir diferente. Só que como que a gente se relaciona com essas duas partes? Esse que é o grande desafio da vida, entendeu? E é por isso que a gente vai buscar terapia, mentoria, consultoria. E às vezes as pessoas, não, mas vocês não acham que tem muito mentor, muito consultor, muito terapeuta? Não, gente, tem pouco, tem pouco, tem pouco. Eu li algo recentemente que fala que se todo mundo resolvesse fazer terapia, não tem terapeuta para todo mundo. Se todo mundo resolvesse fazer mentoria, sei lá, de business, como a gente, não tem Mari para todo mundo. E às vezes você lá, porque você fica lá no Instagram e vê que tem um monte de mentor, porque é óbvio, vai aparecer um monte de mentor para você se você está precisando de ajuda. Mas fala, eu não vou, porque se um dia eu quero ser mentor, imagina o tanto de mentor. Neurolinguística. Não tem mentor. Na verdade, o mundo tem muito problema, precisa de muita solução. Então, pessoas que buscam a solução hoje, elas só conseguem trazer algum tipo de solução se elas pensarem na forma de solucionar aquilo que elas aprenderam a ser, que elas não querem ser mais, aquilo que elas foram um dia, o que não vão ser mais. Existe uma parte de mim. Mas aquela parte precisa ser o meu inteiro, 100%? Não, não posso mudar? Posso mudar. Como que eu vou mudar? O que a Mari está falando aqui e o que a gente ouve muito falar na internet, que às vezes fica meio perdido no barulho, é que a sua linguagem é um começo. É um começo da mudança. Se você começar por aí, toda pessoa que eu também estou conversando, tipo, qualquer pessoa que eu converso, qualquer uma, eu percebo a palavra que a pessoa repete. Tipo, eu descobri isso na minha vida. A palavra da minha família é difícil. Ah, é difícil, isso aqui é difícil. Ah, isso aqui é difícil. É difícil, é difícil. Ah, fulano e tal é difícil. Ciclano e tal é difícil. Ah, a vida é difícil. Cada uma tem a sua. E às vezes, eu acho que às vezes tem até palavras que a gente acha que é boa, mas que não são boas. Tem uma palavra que fica muito na cabeça das mulheres, principalmente, é perfeito. Tem que ser perfeito. Não, isso aqui é perfeito. Não, cara, não precisa ser perfeito. Se não for perfeito, não dá. Então, e perfeito é uma palavra o quê? Positiva. Certo? Vamos dizer assim, se comparar, é difícil, tipo, depende da pessoa, mas você coloca num patamar uma coisa para ser feita ou para você avaliar. Tanto que hoje, eu não sei o que você acha, mas eu vejo que é isso, busca da perfeição ou da vida, da juventude, ou a busca do corpo perfeito, mas vem todas essa palavra perfeito. Então, assim, tem os usos da palavra da sua família. Eu aconselho todo mundo, descobre qual que é a palavra da sua família central. Toda família tem uma. Depois você descobre a sua, que provavelmente vai ser essa, que você ouviu a vida inteira. Aí depois você começa a perceber das suas amigas, do seu entorno. Pessoa da mesma idade que você, não precisa nem de ser amigo, porque hoje a gente fica ali, né, com o povo que tá perto da gente, tem a mesma idade. Amigo a gente tem 5, provavelmente tá no Brasil e tudo bem. Aí você começa a ouvir a palavra do seu entorno. O que o pessoal tá falando? Mesma coisa. E aí você vai anotando. E aí, gente, eu gostei desse negócio. Existe uma parte de mim, existe uma parte de mim que acha que tudo para ser bom tem que ser perfeito. Mas tem uma parte de mim que acha que não precisa. Vamos fazer de qualquer jeito, mais ou menos, mas vamos fazer? Porque é preciso ser feito? Eu preciso fazer isso? Senão eu não vou conseguir sair do lugar onde eu tô? Não sei, eu achei que esse exercício que eu fiz, intuitivamente também, foi do nada, saiu. Foi uma coisa que me tirou um pouco daquela prisão de achar que eu sou aquilo. E aí, partindo disso, eu quero te perguntar como que você, na sua mentoria, com a Laura, né? Laura. Com a Laura, mentoria Integrate, como que vocês ajudam as pessoas
a fazerem esse processo. O que que é a mentoria Integrate? Como que vocês ajudam pessoas como eu, como a gente que pessoas que estão ouvindo aqui, não só com a experiência de vida de vocês, mas também com tudo isso que você trouxe do seu trabalho, conhecimento técnico e com o seu conhecimento comportamental, a, nos negócios, né, desses empreendedores. Perfeito. Vou até pegar um ponto antes, né? Então, com a minha experiência aqui do corporativo, eu comecei a oferecer, eu falo que eu sou mentora de negócios, especialista aqui na parte financeira, e eu já tinha infoprodutos, então eu criei uma metodologia para ajudar empreendedores a olharem para o lado da gestão financeira, porque as finanças são o coração do negócio, né? Todo negócio ele precisa de dinheiro, precisa de lucro para continuar existindo, e eu senti essa falta no mercado, essa carência mesmo de pessoas maravilhosas que entregam algo fantástico, um serviço, vendem produtos e não têm essa visão das finanças, não sabem precificar, não têm essa gestão eficiente. Então, criei alguns cursos, né? Eu tenho a minha metodologia, tem um curso específico ali de precificação, tenho clientes agora em mais de 12 países, e eu comecei a ver uma barreira no sentido de a gente faz um planejamento financeiro. Mas quando eu trabalho com um empreendedor ali que trabalha muitas vezes sozinho, né? Eu falar para ele, esse ano a gente fez o planejamento, esse ano você vai faturar US$ 1 milhão, ele precisa acreditar que ele é capaz, porque senão aquele plano ele vai para a gaveta, né? Às vezes eu trago a precificação, 90% dos meus clientes têm a precificação incorreta. E aí a gente vê a parte lógica, o raciocínio lógico, ele consegue enxergar que a precificação dele não é lucrativa. Mas vamos supor que eu falo, você precisa dobrar. É melhor você ter metade dos clientes cobrando o dobro do teu preço do que o que você está fazendo hoje, que está te cansando e não está te trazendo nenhum lucro. Ele entendeu. Eu passava com ele um mês depois e ele falava, eu não consegui mudar meu preço. Porque eu fiquei com medo de perder cliente, porque eu fiquei com medo do que as pessoas iam falar. Então, eu e a Laura, a gente trocava cliente, né? Eu indicava meu cliente para ela e ela indicava os clientes dela para mim, antes da gente ter essa parceria. E faz agora 2 anos que a gente criou a Mentoria Integrate, porque a gente viu que, apesar das duas falarem de finanças, como uma foca muito mais no interno e a outra no externo, se complementava. A gente viu um gap, digamos, no mercado também, porque hoje a gente atende empreendedores brasileiros que moram fora do Brasil, porque a gente entende que morar fora também tem desafios diferentes de quem mora ali no Brasil. E hoje a nossa mentoria, ela é toda ali baseada no empreendedor ter lucratividade, conseguir crescer a empresa dele, só que não só olhando a capacidade, a parte técnica, e sim unindo a parte externa com a interna. O livro Segredos da Mente Milionária, que eu sou super fã, ele começa já falando isso, que as duas capacidades são super importantes. Então, eu sou a pessoa que vou olhar ali para o planejamento financeiro, para as estratégias mesmo, para a precificação, para toda essa parte externa, e a Laura vai olhar para toda a parte interna, para a gestão emocional, para as crenças financeiras, para a linguagem, até vendas, para vender sobre se comunicar bem. Então, ela consegue ele puxar toda essa parte, olhando como o mantra dela é comportamento precede resultado, e o meu, a lucratividade começa na precificação, a gente conseguiu unir, porque as pessoas precisam dessa integração. A Integrate, ela é sobre você integrar esses dois mundos. Eu gostei muito, porque quando a gente se falou também, quando eu li ali a tua biografia, eu vi que foi isso que você trouxe. Você é da área dos números, você entende dessa parte analítica e você viu que precisa ser um pouco mais holístico, né? Porque não é só passar o mesmo plano para todas as pessoas e elas vão executar, porque cada pessoa é de uma maneira. E se a gente vai um pouco mais profundo, né? Cada pessoa tem o próprio padrão de pensamento, tem o próprio programação ali. E a Laura, ela tem essa parte de terapia cognitiva comportamental financeira. A gente se uniu para entregar um trabalho completo, para que a pessoa consiga ter a ferramenta, mas também consiga se desenvolver como pessoa para aplicar e ter resultado com as ferramentas que ela recebe. Hoje a mentoria a gente oferece individual e em grupo. O individual tem 2 anos, em grupo a gente completou o grupo 1 ano agora. E é um movimento também, porque a gente faz eventos presenciais aqui na Austrália, a gente já foi palestrar em Portugal, a gente quer crescer essa comunidade globalmente,
porque o poder do grupo ele também é incrível, né? O que você faz de trazer essas histórias. Dentro do grupo a gente tem a força das outras pessoas, a gente consegue se inspirar nas outras pessoas, compartilhar de um sentimento em que o ambiente são de pessoas que estão buscando por uma mesma coisa, estão ali com o mesmo objetivo. Então, cria-se esse espaço também seguro para que você possa trazer ali as suas questões, e a ideia é que todo mundo cresça, né? Todo mundo vá se desenvolvendo e crescendo, tanto como pessoa, como negócio, porque uma coisa naturalmente impacta na outra, não tem como a gente separar isso, né? Não, não tem. E quando vocês vierem para Califórnia, então temos que fazer uma mentoria Integrate, maybe. Diego, vem. Um evento. E eu vou te falar, aqui em San Diego tem muitos empreendedores brasileiros, viu? Bastante. E a gente pode também fazer. Eu vim de Phoenix, né, no Arizona, que não é muito longe, assim, daqui. As pessoas vêm, principalmente no verão, as pessoas do Arizona vêm sempre pra cá, porque o verão é insuportável no deserto. Então é uma boa época de fazer, porque você pode trazer os empreendedores do Arizona também pra juntar, porque é uma comunidade um pouquinho menor, mas que também tem bastante empreendedores lá. Enfim, estou aberta para conversar sobre essas possibilidades no futuro. Eu, com certeza, penso que eu sou uma potencial cliente. Ouvindo você falar, me veio uma coisa na cabeça que eu vou compartilhar, porque veio. E eu acho que agora eu entendi um pouco mais da mentoria mesmo, né? E toda aquela coisa da diferença do corporativo e do empreendedorismo. O empreendedor, ele precisa dessa visão mais sistêmica, porque numa empresa você tem diversas áreas, tem diversas diferenças técnicas, e num mundo corporativo, de uma certa forma, você ficar na sua caixinha e performar e colaborar para o resultado. Mas quando você está na sua empresa, você tem que pensar diferente. Você está trazendo aquela cabeça do corporativo e você tem que transformar essa visão, né? Olha, antes eu era muito bom fazendo isso aqui e ali, agora eu tenho que ser bom nisso aqui, mas eu preciso também ser bom naquilo ali, também preciso ser bom naquilo. Que eu acho que é isso que tu tá falando, né? Uma visão assim, a gente nunca vai ser 100% bom em tudo, mas a gente precisa cada vez mais entender todas as partes daquilo que nos influencia, daquilo que nos toca, daquilo que nos, né, nos permeia. Hoje aqui no Entre Ciclos eu falo muito para indivíduos, né? Eu não falo para empresas, mas é bem isso que você falou mesmo, sabe? Não adianta a gente só olhar para a razão. A gente tem que olhar para nossa intuição, não adianta só olhar para nossa intuição, porque eu também conheço um monte de mulher que só quer ser intuitiva. Falo, gata, tua intuição vai te levar para uns buracos que depois vai ser difícil você sair. Porque você acha que é intuição, mas na verdade não é. Vou te falar, para você desenvolver a sua intuição, olha, não é fácil não, porque a gente foi ensinada a não ouvir a nossa intuição a vida inteira. Então, para você me falar que você sabe, então você me ensina. Porque quantas vezes a gente está diante de uma situação, Mari, que a gente sabe que não é para fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. A gente sabe, isso é intuição. Você sabe que não é para fazer, ou você sabe que você tem que responder não ali, ou você sabe que você tem que responder sim, você sabe, só que você não faz. Então, assim, eu acho que a gente está num processo que tem que saber que a gente está desenvolvendo nossa intuição no sentido de ouvi-la mesmo e de fazer coisas que realmente E a gente não é nem um pouco racional, e aí eu acho que a Laura sabe muito bem disso, né? A gente não é nem um pouco racional, nossa razão o tempo inteiro é contra, a gente é irracional, entendeu? É o contrário, a gente é irracional. Então a gente tem que ficar todo momento ali se perguntando se essa é a melhor opção. E esse exercício de você ficar se perguntando, saber fazer quais as perguntas certas para você. Olha, eu vou te falar, até hoje eu não consegui ainda ter esse processo, meu ainda não está rodando bem, é por isso que eu faço mentorias, eu participo de mentorias, eu compro curso, eu sou essa pessoa que eu gosto de fazer isso, e eu só cresci fazendo isso. Não que não tenham cursos que não sejam bons, ou mentores que não sejam bons, lógico que tem, né, gente? Tem de tudo. Mas eu tô dizendo, quando eu decidi procurar esse tipo de ajuda, a maioria das vezes, quando eu investi mesmo, sabe? Não é, eu não quero pagar isso aqui. Ai, não, porque é muito caro. Porque também tem muito disso, né? Você vai ter aquilo que você colocar também, né? Quanto você coloca de dinheiro e de energia, essas coisas faz diferença. Esse é um bom exemplo, tá? Porque é o caro e barato, quando a gente fala Zé Caro, é a nossa perspectiva, caro e barato para quem? Qual referência? Comparado a quê? Mas eu não sei se você percebe isso um pouco com a comunidade brasileira, principalmente imigrante, né? Às vezes
eu percebi isso algumas vezes, da desvalorização do trabalho, principalmente entre brasileiros, entendeu? Acho que a gente tem que entender que, cara, o preço que a pessoa está cobrando é o valor. E aí eu acho que esse que é um trabalho bem legal especificamente da sua área, Mari, que a gente está falando muito de linguagem, de comportamento, mas a área de precificação é você colocar o teu valor naquilo. É diferente e é muito difícil. Como que você Sim. calcula o seu valor? Se você for comparar com a hora que você vende para o teu empregador, bom, eu não valho o que eu ganho. Eu valho muito mais, eu sei. E a Entende? precificação eu amo, porque tem toda essa parte lógica e racional, mas toda essa parte numérica, ela te leva ao seu custo, ao custo total. E depois você tem que pôr a margem de lucro. E a margem de lucro é realmente essa parte abstrata que você está falando, que vem da experiência. E o que eu vejo são empreendedores, às vezes, eu acabei de começar no digital, então eu estou aqui com um preço extremamente baixo, só que você carrega uma experiência, você já tem o poder de transformar o que a pessoa receber do que você está passando, vai gerar tanto resultado e retorno para ela, mas é essa fine line mesmo de conseguir olhar para o valor, para a tua energia, para a tua experiência, para os resultados que você já entregou, colocar tudo isso no seu preço. Então, é por isso que eu tenho muito interesse no seu trabalho. A gente vai conversar depois. Ah, a gente está chegando ao fim. Muito obrigada. Para mim foi um papo maravilhoso. Eu amei, eu tive vários insights. Eu até recuperei uma coisa aqui que eu falei, gente, isso aqui é coisa boa. E me lembrou de ser mais corajosa, de agir mais, de fazer mais, de fazer diferente, de falar diferente, sabe? Tudo isso é bálsamo para meus ouvidos. Então, eu te agradeço muito. E se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas com as suas redes sociais, como as pessoas te encontram, qual é o seu próximo evento, onde que você vende seus cursos, se você está no Hotmart, se você está em algum outro lugar, como é que funciona tudo isso? Perfeito, um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo espaço, Babi, pelo seu tempo aqui, pela coragem de ter me convidado. Um prazer imenso essa conexão, que eu não tenho dúvidas que tem muito potencial e muitas oportunidades aqui que a gente ainda pode desenvolver juntas. E para quem se interessar, gostou desse papo, teve algum insight, me conta também, que eu vou adorar saber. O meu Instagram, meu canal principal, é o @mariana.esquiavon. E o meu site, onde você consegue encontrar todas as mentorias ou cursos que eu tenho, é marianaesquiavon.com. Você também vai encontrar todas as informações por lá. E acho que é isso. Isso. Então, tá bom, Mário. Vamos tirar uma Ah, tem um selfie. evento. Ah, tem Isso evento, que você então bom. falou. Para Pode. quem quiser vir para a Austrália conhecer, ou para quem já estiver aqui, tem um evento Integrate que vai acontecer em Melbourne, dia 5 de abril. 5 e 6 de abril, para quem quiser, tem a possibilidade do ticket de 2 dias. É um evento de um dia inteiro, é no sábado, 12 horas de evento. Eu altamente recomendo, não só para quem empreende, mas para quem tem interesse em empreender. E com certeza teremos novos eventos, muitas vezes online, e nas minhas redes sociais, com certeza é o melhor local para acompanhar esses eventos. Perfeito.